Esse é o Comunica Pet e o tema de hoje é a história da educação dos surdos. Todos nós sabemos que a história dos surdos é marcada por grandes avanços, mas também grandes tristezas. Podemos observar na fala de Aristóteles, de 384 até 322 a.C., é que os surdos não tinham capacidade, que faltava ouvir, faltava falar, que as pessoas eram deficientes, que não tinham capacidade. É a perspectiva da falta. E por essa perspectiva, as pessoas ficavam presas em torres, precisavam trabalhar em lavouras, escravizadas. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Temos a figura de Girolamo Cardano. Ele tinha um filho surdo e ele observava o desenvolvimento do seu filho, a capacidade que ele tinha de desenvolvimento. Capacidades como escrever, comunicar. Percebia a capacidade. No período Idade Moderna, de 1520 a 1623, temos Pedro Ponce de León. Ele foi o primeiro a pensar e dedicar a metodologia, pensando especificamente nos surdos, utilizando também do alfabeto manual. Ele foi o primeiro a criar uma escola para surdos. Juan Pablo Benet, ele publicou um livro que infelizmente era misturada a metodologia do oralismo e também da datilologia. O livro foi publicado no ano de 1620. Na Idade Contemporânea, entre 1712 e 1851, temos a figura de Samuel Heinecke. Ele trabalhava com o ensino de pessoas surdas. Ele trabalhava na Alemanha, sob o método oralista. Ele inaugurou a escola de surdos. Charles Michel de Lepé, ele começou a observar como as pessoas se comunicavam, como estudavam, e tinha um esforço na sinalização. Foi então que ele decidiu criar a primeira escola de surdos pública. Nos Estados Unidos temos a figura de Thomas Hobbes Gallaudet. Ele observava a menina Alice Cordwell, que era uma criança surda. Ele era vizinho dessa menina e percebia que não tinha escola. Então, ele foi até a Europa buscar conhecimentos e metodologias para aprender e entender. Voltando aos Estados Unidos, ele e Lauren Clark, professor surdo, criaram uma escola lá nos Estados Unidos para ensinar pessoas surdas. Edward Rouet já tinha experiência na área, já tinha trabalhado na área de mestrado e veio ao Brasil convidado por Dom Pedro para criar a primeira escola de surdos, o INES, aqui no Brasil. Por esse motivo, a Libras tem muita influência da língua de sinais francesa, porque os primeiros professores são franceses. Em 1864, foi criada a primeira universidade para pessoas surdas, a Gallaudet. Foi fundado por Thomas Gallaudet e Eduardo Gallaudet. Houve um fato muito triste, pois antes a metodologia era oralista e houve um congresso para votação.
para as pessoas não usarem Libras e usarem apenas o oralismo. Isso é muito triste, foi um período muito difícil. Na década de 60, Stoke começou a dedicar seus estudos para a linguística, observando a linguística e níveis fonológicos, além de observar parâmetros. Então, ele é a primeira referência nas pesquisas. Em 1869, inicia a comunicação total, que é associada à língua portuguesa e à sinalização. Não tem a mesma estrutura, mas elas são apresentadas ao mesmo tempo. Então, a comunicação total segue a estrutura da língua portuguesa. Em 2011, tivemos um marco gigantesco e importantíssimo no Brasil. Surdos foram até Brasília para lutar pedindo educação bilíngue. Novamente, o INE se manteve aberto, porque nesse período havia o perigo do INE fechar. Então, os surdos se reuniram e fizeram essa luta para manter a educação bilíngue, a inclusão, não a educação especial, principalmente a educação bilíngue. Passamos pela metodologia do oralismo e da comunicação total. Mas esse período acabou, e é importante entender que existe o decreto e a lei. É importante respeitar e valorizar a língua de sinais até hoje. Esse é um resumo da história da educação dos surdos.